Amigos, o Renato Gaúcho é um homem de palavra, é um treinador de palavra, ele é muito respeitado por isso. E está de parabéns porque ele tem palavra. Ele disse a questão de uns 30 dias que o Ferreirinha, se prorrogasse o seu contrato com o Grêmio, iria entrar na fila, lá atrás. Vamos falar sobre este assunto, sobre a palavra do Renato, na exigência de que o Ferreirinha entre na fila, como se futebol... Bom, já voltaremos a falar sobre isso. Primeiro eu quero te pedir o seguinte, dê um like, clique, inscreva-se, participe, traga a sua opinião, compartilhe o nosso canal, vem para cá. Eu sou o Darcy Filho. Pois o Renato Gaúcho disse isso, olha, o Ferreirinha, se prorrogar o seu contrato, vai entrar na fila. Aqui é assim, tem que entrar na fila. Não, não é assim nem aí, nem em lugar nenhum. É assim somente se ele individualmente quiser e a direção concordar. E ele fez e a direção concorda. Para o Renato, futebol tem fila. Não, Renato, fila é no pão, no INSS, na padaria, no açougue. Aí tem fila. No futebol não tem, no futebol tem qualidade. E você, Renato, sabe que futebol tem qualidade. O Renato poderia ter surgido muito mais cedo para o futebol, não fosse seu treinador, primeiro treinador profissional, um teimoso, que o Enio Andrade. Cara de muito valor, muito respeitado, muito conhecido, vitorioso, enfim, tudo, mas teimoso, não gostava de guri. Não gostava de jovem. E o Renato, que era para aprender, que era para saber que isto é um crime com a juventude, ele faz exatamente o contrário. Ele mantém o que aprendeu lá atrás, há século. No século passado, ele aplica neste século, está errado. E a direção do Grêmio se acovarda diante da decisão e aceita, cruza os braços, como se nada tivesse a ver com o assunto. O Renato prometeu que o Ferreirinha ia entrar na fila, como se futebol fosse feito por fila. Não, futebol é feito por qualidade, talento, dedicação, por aí. É aí que aparece o futebol. E o Ferreirinha, ele botou 5 minutos, depois mais 5. Quando botou 30, o guri já fez um gol. E aí, nesse último jogo, botou mais 5. E a direção do Grêmio aceita como se fosse uma determinação que viesse do além, de um ente superior, que determina que aconteçam as coisas de acordo somente, nem se coloca em discussão. Tem um outro jovem que está nesta mesma situação e não há uma explicação, e a direção também cruza os braços, é o Jean-Pierre. Se não é o presidente impedir a sua ida para o Palmeiras, já tinham desembarcado aí uns 4 ou 5 atletas superados no futebol brasileiro na troca por esse jogador. Para sorte do Grêmio, o presidente impediu. Sorte do Grêmio. Não sei por quanto tempo resistirá. Não sei por quanto tempo o Renato se manterá contido. Mas, por enquanto, está acontecendo isso. Agora, voltando ao caso Ferreirinha, o caso do Ferreira é um absurdo. Total. Porque o Renato já deu chance para Thiago Neves, para André, para Tardelli, para Cícero e para um monte de gente. E para os jovens talentos que surgem da base, sempre há um empecilho, há um problema, tem que aprender, tem um aprendizado, tem que esperar. O Arthur teve mais sorte que juízo, porque o Renato queria o Musto, não esqueçam. Para sorte o Musto não quis vir, para sorte do Grêmio e do Arthur, preferiu ficar no México. É exatamente isso. O Renato demorou para lançar o Matheus Henrique, segurou o máximo para fazer o lançamento desse jogador. Com o PP foi a mesma coisa. Com o Everton, todos os atletas demoraram. Agora o veterano chega, o experiente, indicado por ele, chega e joga. O caso do Diego Souza. Tá 5, 6 jogos sem fazer um gol, mas joga. E qual é o argumento? E a direção que faz? Está na hora da direção tomar uma providência. De chamar o treinador, dizer, olha aqui, meu filho, aqui é o seguinte, mas o Grêmio não tem vice de futebol, não tem diretor de futebol, presidente. Parece que tomou uma atitude nesse caso de Jean-Pierre. Nenhuma outra foi tomada, nenhuma outra. Porque na vez que viajou para Goiânia, disse, olha, o presidente foi investido, não adiantou. No jogo seguinte, o Grêmio já perdeu. Então, estas questões têm que ser resolvidas de uma forma clara e direta. Ou o Renato segue o que interessa ao Grêmio, que é a revelação de jovens, e dar a oportunidade aos jovens, ou tem que seguir em frente. Ele já ganhou e ganhou muito. Libertadores, Copa do Brasil, Gauchão, Recopa, enfim. Mas isso não lhe dá autoridade, nem lhe dá condições para que erre
da forma como está errando na escalação da equipe, nas manifestações, nas entrevistas, de todas as formas. E agora no caso Ferreirinha. Ele disse que o Ferreirinha vai entrar na equipe do Grêmio depois que participar e cumprir o seu roteiro na fila. Convenhamos, é muita pretensão do Renato. Um abraço.